para líderes que são diferenciados, que fazem equipes baterem meta mês após mês, mesmo quando você assume uma equipe, ela está desmotivada, tá assim, ó, de empresa precisando de líderes como você. Não se submeta a modelos de gestão que engessam, que faz com que você regrida profissionalmente. Não aceite isso, porque você estará mostrando para a sua equipe que é assim que uma liderança deve agir. Definitivamente não é. E quando muitas vezes eu falo, né, que você tem que bater no peito, que você tem que se valorizar mesmo, mas que para isso você precisa se qualificar, você pode até pensar em alguns momentos, mas se eu ficar falando dos meus resultados, vão achar que eu estou me gabando. Esse é um medo muito comum mesmo. Por quê? Porque você busca por aprovações, mas você não precisa falar que você entrega bons resultados, porque os seus resultados vão falar por você. Fala, líder, tudo nice com você? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Liderança na Prática. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice. Eu sempre vou procurar trazer assuntos que vão te ajudar como líder a bater meta todo mês, mesmo que você tenha uma equipe desmotivada, é possível reverter esse cenário e, à medida que você for ganhando confiança e entendimento do como você pode fazer isso, você vai ver que é possível sim. E o tema que eu vou trazer no nosso episódio de hoje é o seguinte: tenho medo de não ser reconhecido como um bom líder no trabalho. E esse é um medo muito comum entre os líderes, principalmente aqueles que passou no processo seletivo recentemente, não era líder, desejava ser e de repente se depara à frente de uma equipe. E agora? Ou para você que já é líder experiente, mas que de repente surgiu uma oportunidade de você também assumir uma nova equipe num outro setor, ou mudou de gerência, de diretoria, e mais do que nunca, você vai querer mostrar serviço, né? Então, diante de um contexto como esse, como mostrar o seu valor e ser reconhecido por isso? É isso que eu vou trazer e explorar no conteúdo de hoje. Mas, Nice, quem é você para trazer assuntos que você entende aí como verdades? Na real, a minha verdade definitivamente não é absoluta, mas mais do que teorias, eu venho trazer para você a minha vivência prática. São mais de 18 anos de atuação como líder e eu acho que eu consigo te ajudar de alguma forma. Agora, antes de explorar o conteúdo de hoje, eu quero deixar claro para quem é o meu conteúdo. Quais os líderes eu quero atrair nas minhas redes sociais, no meu perfil? Líderes que queiram realmente transformar vidas. Eu quero realmente pessoas que estejam comprometidas em fazer a diferença no seu ambiente de trabalho. E por mais que as pessoas digam que trabalhar com propósito é romantizar um contexto que não é nada fácil, e de fato não é. Todos os conteúdos que eu posto nas minhas redes sociais, eu tenho como objetivo alcançar 3 tipos de líderes. O primeiro perfil de líder é aquele que, embora ainda não seja, deseja se tornar líder. Está aí, é todo temeroso, participando de processos seletivos, tentando uma promoção para assumir efetivamente uma equipe. Esse perfil de liderança, ele chega totalmente inseguro, cheio de medos, não sabe que tipo de equipe vai encontrar pela frente. E olha, você será muito testado. Quando a gente assume uma nova equipe, é muito natural que os liderados testem esse líder para ver o quanto ele realmente está preparado para assumir aquela equipe. E quando você assume uma equipe nova pela primeira vez e você já chega consciente disso, de que você será sim testado, você já chega, de certa forma, preparado, no sentido de não ter surpresas em relação a isso. O que você precisa agora é aprender como lidar com cada tipo de situação que a tua equipe vai trazer para você, para tentar te testar, fazer algumas perguntas, colocar alguns desafios, não acatar muitos dos seus direcionamentos, como lidar com tudo isso e saber efetivamente
trazer essas pessoas para o teu lado, porque como líder, você vai precisar das pessoas, da sua equipe, para que o seu resultado seja entregue por tabela. Então, quando você entende que a primeira coisa que você será é testado pelas pessoas da sua equipe, isso por si só já vai fazer você ficar ligado de que realmente algo ali, a qualquer momento, pode acontecer. Isso serve para te intimidar, para colocar temores em você? Não, é apenas um alerta de que isso faz parte do processo natural de quem assume uma nova equipe. E nos meus conteúdos você vai aprender como driblar, como lidar com cada uma dessas situações. O segundo perfil de liderança que eu faço questão de ter aqui acompanhando os meus conteúdos é aquela liderança que já é líder de equipe e que quer aprender como bater meta todo mês, mesmo que você tenha uma equipe desmotivada, porque acontece, tá? O líder ser experiente e não conseguir engajar as pessoas ali da equipe. Existem técnicas, existem processos que você pode e deve fazer para você conquistar o respeito da sua equipe e, consequentemente, o engajamento que você, como líder, tanto precisa. Mesmo porque, sem uma equipe engajada, esquece, você não vai conseguir resultados, e se você conseguir a entrega dos resultados, não será de forma sustentável, né? Então, o líder que realmente quer se destacar na carreira precisa bater meta todo mês, mesmo que você tenha inicialmente uma equipe desmotivada. E sem dúvida alguma, não existe fórmula mágica, isso é um processo. Então, você vai garantir evoluções gradativas até você alcançar o patamar de entrega de metas com a sua equipe. Uma vez que você chega no patamar de metas crescendo de forma sustentável, dificilmente você terá retrocessos aí ao longo da sua jornada. E o terceiro perfil de líder que eu quero acompanhando aqui os meus conteúdos é aquele líder já experiente, que já consegue entregar suas metas todos os meses, que tem ali uma equipe muito engajada e que almeja um crescimento na carreira. Eu, particularmente, cresci pelo menos aí 9 vezes ao longo da minha jornada como líder. Então, eu sei o caminho. E para te ajudar a acelerar esse crescimento, eu tenho aqui dicas valiosíssimas que talvez se eu tivesse ao longo da minha jornada, lá quando eu iniciei, certamente eu não demoraria 18 anos aí ao longo da minha jornada para eu conseguir 9 promoções. E hoje atuar do outro lado, né? Não mais como prestadora de serviços, mas como uma cliente que contrata essa prestação de serviços. Então, para eu conseguir chegar aonde eu cheguei, sem dúvida alguma, foram muitas tentativas de erros, de acertos, caminhos que eu segui e que não deram tão bom e outros que deram muito bom. Então, eu sei o caminho, né? Aquele que vai realmente encurtar o seu processo. Então, esses 3 perfis de líderes são aqueles que eu quero acompanhando os meus conteúdos e eu faço questão de te ajudar. Agora, para quem não é o meu conteúdo, para aqueles líderes mimizentos, aqueles líderes que querem somente os resultados, mas não estão a fim de passar por todo o processo, que não querem colocar a mão na massa, que não querem mudar o formato de gestão e continuar com a velha prática de gestão que não funciona mais. Para esses líderes mimizentos, aqueles que tudo encontra dificuldades, ó céus, ó vida, ó azar, definitivamente os meus conteúdos não é para você. Então, sai fora das minhas redes, vai buscar algo que você queira ouvir, porque aqui eu vou falar muito mais do que você precisa ouvir para você conseguir crescer, se desenvolver, estabelecer uma carreira muito consolidada. Então, muitas vezes, para eu falar o que você precisa ouvir, não vai ser música para os seus ouvidos, né? Então, eu não tenho tempo para perder com gente que não quer nada com nada, que usa discursos muito bonitos, mas na prática mesmo, acaba não fazendo aquilo que precisa ser feito. Bora, que hoje eu tenho bastante assunto aqui para explorar com você, mesmo porque, reforçando o tema de hoje, tenho medo de não ser reconhecido como um bom líder no trabalho. Quem não gosta de ser reconhecido como um bom profissional, né? Então, é por isso que no conteúdo de hoje eu vou te mostrar como você pode demonstrar todo o seu valor profissional e ser super reconhecido pelo seu chefe, pela sua equipe e por aí vai. E eu vou começar dizendo para você por que é tão importante você ser reconhecido como um bom líder ao longo aí da sua jornada, né? Por que a empresa deve olhar para você como um diferencial?
Parece óbvio, não é verdade? Mas não é tão óbvio assim, tá? Fica como dica para você entender se você está no caminho, né? Se o que você está fazendo, de fato, está gerando uma referência aí no seu trabalho. E já falando em referência, quando você é um líder reconhecido, normalmente é a você que as pessoas buscam. Mesmo que você ainda não seja líder, mas está nessa jornada, né, buscando efetivamente assumir uma equipe, quando você é uma referência onde você está, seja lá o que você faça neste momento, isso já é um indício natural de que você é reconhecido. Apesar de que pouco se fala, né? Na grande maioria das vezes, nós somos acionados quando é para ter algum tipo de sinalização do que nós não estamos fazendo tão bem. Agora, quando é reconhecimento, infelizmente, as empresas, a maioria dos chefes não tem essa prática de chamar você para te reconhecer oficialmente. Então, você precisa ter o feeling de saber interpretar o que acontece ali no seu ecossistema que vai despertar em você a certeza de que você é um líder reconhecido, apesar de não falarem, de não verbalizarem isso. Então, o primeiro ponto que vai fazer você entender que você é um líder reconhecido, você é acionado primeiro do que qualquer outra pessoa que tem o mesmo cargo que você. Você sempre é aquela pessoa que te perguntam, que te acionam, que direcionam você para algum tipo de reunião. Então, você é aquele ponto focal, seja lá do setor que você atua, mas você sempre é convocado ou as pessoas buscam em você as respostas para determinados assuntos ali relacionados ao negócio. Mesmo que ninguém fale, olha, você realmente é uma referência aqui no setor. Entenda os sinais. E por que isso é importante? Quando você se torna um profissional autogerenciável, você não depende de fatores externos para você se motivar no seu dia a dia e continuar entregando o seu melhor todos os dias, ainda que você ache que não tem um reconhecimento oficial por parte da empresa. Se você é capaz de interpretar os vários sinais ali no dia a dia que demonstram o quanto você é sim reconhecido, para você, isso por si só vai bastar. Você entende por que os meus conteúdos não são para líderes mimizentos? Porque os líderes mimizentos, que na grande maioria das vezes, isso para não dizer em todas as vezes, são muito imaturos, eles sempre dependem de alguém falando o que ele quer ouvir. Isso é um fator indiscutivelmente motivacional para ele. Afinal de contas, talvez você saiba, talvez não, mas a motivação são os motivos que você tem para agir. A junção disso é a motivação. É aquilo que faz você querer ir além, querer dar um passo a mais. Então, os líderes mimizentos dependem de pessoas que fiquem ali afagando, falando o que ele quer ouvir, e aí ele se sente motivado e vai. Agora, quando você é um líder mais maduro, autogerenciável, que realmente quer mudar essa mentalidade, você observa os sinais ali no seu entorno. E isso por si só já vai te dar feedbacks não verbais de que você está no caminho de um reconhecimento profissional. Então, se eu puder te dar uma grande dica, é esta: entenda os sinais, observe como as pessoas se comportam, preste atenção se você é sempre acionado e não entenda isso como, nossa, eu devo ser muito bobo, muito boba mesmo, porque todo mundo só me aciona, eu não consigo nem dar foco na minha equipe direito, porque a todo momento alguém me aciona, alguém pergunta alguma coisa. Você é uma referência, o que você precisa é apenas saber administrar, em alguns momentos saber falar não, porque de fato a tua equipe deve ser o teu maior foco aí do teu dia a dia. E quando você deixa a tua equipe de lado, você até pode se tornar uma referência no setor que você trabalha, mas para a sua equipe, que é o que mais importa, dificilmente você o será. Para ser um líder reconhecido, você precisa ter o reconhecimento como um todo, principalmente pelo teu time. E quais são as vantagens de ser um líder reconhecido? Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhava e eu fiz um trabalho numa operação que era de linha editorial. Essa operação não batia meta há pelo menos 2 anos. Imagina só o nível de desmotivação que aquela equipe tinha.
não batia meta, não respeitava os líderes, não acreditavam nos direcionamentos que eram dados, a cliente já tinha perdido a credibilidade, a diretoria da empresa não acreditava mais no potencial daquela operação. E aí, quando eu assumi, o recado que a minha diretora me deu na época foi que eu era a última esperança, porque eles estavam a ponto de ou perder aquela conta ou entregar aquela conta, porque de uma forma ou de outra o faturamento não era saudável, a parte financeira daquela operação não era saudável, tanto para a empresa quanto para o cliente que contratou aquela empresa para fazer o atendimento ali dos clientes. E aí, depois que eu assumi, eu apliquei o método que eu tanto ensino, né? Inclusive no meu curso, nas minhas mentorias, eu ensino uma metodologia de gestão que faz o líder bater meta todo mês, mesmo que ele tenha uma equipe desmotivada. E por que eu afirmo isso? Porque, a princípio, pode até ser que você tenha uma equipe desmotivada, mas quando você começa a atuar da forma certa, seguindo um passo a passo de maneira recorrente, que reverte os resultados de uma operação, a motivação, ela é uma consequência disso. Então, você deixa de ter uma equipe desmotivada e passa a ter uma equipe altamente engajada. E aí, o resultado é só uma consequência. Então, quando eu assumi, eu fiz uma análise diagnóstica do histórico de resultados que aquela operação entregava, para eu entender, através de uma análise diagnóstica, o que acontecia ali. E aí, o que eu percebi? Que mesmo aquela operação tendo uma quantidade de pessoas muito acima do que efetivamente deveria ter, isso para cobrir a ineficiência da operação. Tinha um absenteísmo altíssimo, na casa ali dos 15%, uma rotatividade absurda na casa dos 18%, mesmo porque na grande maioria das vezes a rotatividade acaba sendo uma consequência do absenteísmo. O absenteísmo já é um alerta de que alguma coisa ali está bem errada, principalmente na casa dos 15%. Considerando que o mercado pratica uma média entre 4% a 6%. Essa é uma média saudável para o absenteísmo, já que a gente lidera pessoas. Então, eventualidades podem acontecer, atestados médicos podem sim ser entregues, faltas de uma forma geral, né, pode acontecer. E aí, quando eu entendi, através da análise diagnóstica, a causa raiz do porquê que aquilo estava acontecendo, o que gerava essa desmotivação tão grande nas pessoas, eu comecei a agrupar de acordo com os gaps, de acordo com as necessidades de cada grupo de pessoas. E com isso, juntos, nós elaboramos ações que iam ao encontro desses gaps, dessas necessidades. E com isso, a gente foi neutralizando e convertendo os desvios que aconteciam ali no dia a dia. Gente, eu não fiz nada além de uma gestão focada, organizada, estruturada e de uma forma recorrente, porque é essa frequência que faz qualquer líder bater meta todo mês, mesmo que tenha uma equipe desmotivada. Porque aos poucos, à medida que você vai gerando esse engajamento, as pessoas se sentem pertencentes àquele negócio e, consequentemente, os resultados começam a aparecer. Então, nós começamos a evoluir nas entregas daquela operação e, a partir do momento que a gente começou a evoluir de maneira contínua, lógico, eu fazendo uma comunicação muito acirrada, toda semana eu divulgava o quanto a gente tinha melhorado, o quanto nós tínhamos em conjunto, porque ninguém entrega resultados sozinhos, né? Cada um depende do outro ali. E é essa a grande mágica, a grande magia, melhor dizendo, que o líder precisa despertar nas pessoas. É esse senso de pertencimento. E ele só vai conseguir fazer isso a partir do momento que ele entende o que faz cada ser humano ali querer de fato se engajar, o que faz sentido para cada um deles. E aí, depois de 2 meses que nós estávamos nessa pegada de crescimento, de evolução, nós entramos no patamar de metas. E aí foram 8 meses seguidos entregando meta mês após mês. E aí, obviamente, os reconhecimentos começaram a aparecer. Eu tive supervisores ali que foram promovidos a coordenador e a empresa a qual eu fazia parte na ocasião, ela recebeu uma conta importantíssima. Inclusive, este cliente que entrou naquela empresa, ele seria considerado ali uma conta chamada de vitrine. E quem foi convidada para ser a gerente daquela operação? Eu. Por quê? Porque a minha história mostrou para a empresa que eu sabia como reverter resultados,
críticos de um negócio. Quando a empresa tem um projeto muito importante, por exemplo, a primeira pessoa que é lembrada é você. Então, olha só, né? Era uma mudança de mentalidade absurda e que eu precisava realmente resgatar a confiança daquela equipe. E eu consegui fazer, porque de verdade, se existem dons mesmo, como muitas pessoas falam, e eu acredito verdadeiramente nisso, é claro que isso não anula a qualificação que a gente precisa ter. Tanto que eu me qualifiquei em metodologias ágeis, eu fui fazer formações que me trouxessem a bagagem profissional que eu conquistei. E conquistei ralando muito, nada veio de graça. Inclusive, fiz investimentos altíssimos para eu conseguir a qualificação que eu tenho e estar aqui nas redes sociais para transbordar o conhecimento que eu tenho. Mas eu sei que eu tenho um dom de mobilizar as pessoas, de engajar. É fácil? Não, não é. Mas se você parar para analisar no seu dia a dia, o que vem de maneira fácil? Nada é fácil. Por que não, ao invés da gente dificultar fazendo aquele trabalho no piloto automático, a gente entender e encontrar uma forma de trabalho que da mesma maneira vai ser intensa, do mesmo jeito, mas que você sai do piloto automático no sentido de apagar incêndio atrás de incêndio. E você consegue estruturar um formato de gestão que vai te possibilitar almoçar ou jantar, dependendo do seu turno de trabalho, fazendo a sua 1 hora de descanso, sem a preocupação de que, nossa, se eu voltar, ou eu preciso voltar logo, porque senão meus resultados não vão ser entregues. Além disso, você não vai precisar ficar trabalhando 10, 11, 12, 14 horas por dia, todos os dias, e mesmo assim encerrar o seu expediente de trabalho completamente frustrado, porque os resultados, que é o que de fato interessa para qualquer negócio, você não está conseguindo entregar. Engajar uma equipe, então, nem passa perto disso. E quando você consegue engajar, é achando que o engajamento vem através de campanhas, de doces, de folgas e por aí vai. Sendo que o engajamento é o quanto você consegue trazer as pessoas e desenvolver nelas esse senso de pertencimento. Agora, já aconteceu também de eu querer desenvolver um trabalho sensacional, que eu sabia que ia dar muito certo, o cliente do qual eu estava ali prestando o serviço, ele já tinha um método de trabalho completamente engessado, na minha opinião técnica, primitivo, usando ali velhas práticas de gestão que não funcionavam mais, como, por exemplo, reuniões insanas todos os dias para falar as mesmas coisas. A gente implementava um plano de ação e no dia seguinte eu já tinha que prestar contas daquele plano, sendo que você, em um dia, não tem tempo de saber se os resultados daquele plano já são efetivos. E a gente entrava, eu, os supervisores, os coordenadores na ocasião, para prestar conta de um plano de ação e éramos questionados a todo momento. Por que não evoluiu? O que aconteceu? E não que isso não deva acontecer, isso vai acontecer, mas um plano de ação você precisa ter pelo menos ali 1 semana para você começar a engrenar as pessoas naquela pegada. Então, se você mal tem tempo de comunicar, porque em um dia, imagina que você desenvolve todo um plano de ação, você volta para sua equipe e muitas vezes pela dinâmica do dia a dia, você nem consegue falar com todos os integrantes da sua equipe. E é por isso que muitas vezes a grande maioria dos líderes entra nesse modo piloto automático. Ah, como eu sei que eu vou entrar numa reunião amanhã, eu vou reunir todo mundo, eu já vou falar logo o que tem que ser feito, só que isso não funciona. Quando você reúne todas as pessoas da sua equipe e passa o recado de uma vez só, uma parte da sua equipe e a minoria deles vai absorver. A outra grande maioria não vai absorver. E aí você continua nesse modo piloto automático. Então, você como líder, para ser reconhecido, você precisa se posicionar. E muitas vezes você não se posiciona, por quê? Porque você tem medo de perder o teu emprego, você tem medo de não ser aprovado pelos outros. Muitas vezes a tal síndrome do impostor, aquela vozinha que fica ali falando que você não é capaz disso, que você não é capaz daquilo, que o que você está fazendo não vai dar certo. Sabe aquela vozinha que fica ali te perturbando? E o líder, muitas vezes, quando ele não tem uma estrutura de trabalho que gera para ele essa confiança, o que vai acontecer?
essa vozinha vai acabar vencendo. E aí você entra nesse modo de piloto automático, apagando incêndio atrás de incêndio, porque afinal de contas, nesse exemplo que eu estou trazendo, amanhã você já tem uma nova prestação de conta para dar. Então, esta foi uma operação que não tive qualquer receio de me posicionar, por quê? Porque eu não acreditava naquele modelo de trabalho que ali estava sendo implementado pelo cliente que queria que eu colocasse um formato de trabalho que eu sabia que não ia funcionar. E eu entendo o seguinte, né? Se eu sou cliente, eu contrato uma prestação de serviço, é porque eu estou contratando alguém que tenha expertise que me falta. Eu sei o que eu preciso entregar no meu negócio, mas quem vai efetivamente entregar é esse prestador de serviços. Então, se não tem esse vínculo de confiança, isso conflita com os meus valores. Confiança, para mim, é um pilar base de qualquer relação. Não havendo essa confiança, você, como líder, precisa ter a segurança de se posicionar. E não é se posicionar verbalizando, sabe? Tentando convencer pelo discurso. Não. É estruturando um formato de trabalho que você vai apresentar, e se as pessoas não derem crédito naquilo que você acredita que é o modelo ideal de gestão a seguir, comece a ponderar se realmente o lugar que você está inserido é o lugar que você deve ficar, sem medo de ser feliz. Você não precisa se submeter a padrões de trabalhos que são ultrapassados, que não funcionam. Nós estamos lidando com uma galera hoje em dia que, se não tiver respostas rápidas, se não fizer sentido para eles, eles vão vazar, vão sair fora. E, de certa forma, eles não estão errados. Só que, na grande maioria das vezes, ele não sai fora da empresa. Ele sai fora porque tem líderes que acabam se submetendo a estilos de padrões dentro das empresas que engessam, que muitas vezes escravizam, e o líder acaba se submetendo àquilo por medo. E se você tem medo de não ter o reconhecimento que você merece ter, é porque você não está qualificado o suficiente para levar o seu formato de trabalho como sendo um formato de trabalho que vai fazer a diferença. Então, se você não tem espaço aonde você está, comece a olhar o mercado. De uma forma ou de outra, você pode e deve ser reconhecido. Então, será que não é o momento de você começar a se questionar como você está perante o mercado? O quanto você se sairia bem num processo seletivo, saindo da empresa que não te dá o menor reconhecimento, mesmo você fazendo um trabalho extremamente excelente? Ou nem tendo a oportunidade de colocar em prática aquilo que você acredita. Então, o profissional hoje em dia precisa ter espaço para trabalhar. E o vínculo de confiança, ele é essencial dentro de uma relação, mesmo que essa relação seja profissional. E sabe que, na grande maioria das vezes, não é sobre o dinheiro. Muitas vezes, o reconhecimento que a gente precisa é simplesmente você perceber que o que você está querendo colocar em prática está sendo dado o valor devido. Então, se você está num lugar que não te permite errar, óbvio que não errar os mesmos erros, né? Aí não dá. Mas você precisa se permitir errar. Tentar. E se o lugar que você está não te permite isso, sai fora daí, não é o lugar para você. Muitas vezes você é contratado numa determinada empresa, não com melhor salário, mas você trabalha num ambiente tão incrível, onde você tem possibilidades de criar, de direcionar a tua equipe, de receber críticas, de propor alguma melhoria. Então, isso faz com que você esteja o tempo todo muito engajado para fazer as entregas que a empresa espera. E é isso que gera uma consequência de uma equipe que bate meta todo mês. Mesmo que você tenha uma equipe, a princípio, desmotivada, porque você vai conseguir reverter esse cenário. Agora, se você está num ambiente que o tempo todo te aprisiona, faz com que você siga as regras que ali são impostas, não te permite quebrar padrões que realmente não funcionam mais e não deixa você ousar, criar, talvez esse não seja o lugar para você estar. O líder que eu busco acompanhando os meus conteúdos definitivamente não ficaria num lugar como esse. Agora, se você está se permitindo, talvez você seja um líder mimizento, hein? Ou aquele líder realmente que tem medo de tentar por não estar qualificado o suficiente. Mas calma, a experiência, a maturidade, você estar perto de pessoas que vão te impulsionar, ainda que virtualmente, certamente vão te ajudar a dar esse salto.
E aí, se a sua decisão for ser reconhecido fora do ambiente que você está, e você não tem que ter medo de olhar o mercado, principalmente porque você sabia que no momento que você está assistindo esse vídeo, a taxa de desemprego no nosso país é a menor desde 2015. E de acordo com o IBGE, eu vou ler aqui no computador, essa taxa no terceiro trimestre de 2024 estava na casa ali dos 6,4%. Então, o que isso significa? Que o mercado está aquecido, que se você trabalha numa empresa que não te dá liberdade para você atuar, para você ser quem você é, para você desenvolver, reconhecer talentos na sua equipe e, consequentemente, você também se sentir reconhecido, vai olhar o mercado. O mercado está carente de profissionais que estejam qualificados, que sejam diferenciados e que tenham soft skills muito apurados, ou seja, que sejam líderes que desenvolvem as habilidades que essas pessoas têm, que sabe lapidar os talentos, que sabe se comunicar de maneira assertiva, que sabe fazer os olhos da sua equipe brilhar através do brilho que você carrega. Hard skills, ou seja, planilhas, aquilo que é mais técnico, tudo isso se aprende. Agora, você ter a habilidade de lidar com pessoas, de fazer uma gestão de maneira que faça essas pessoas se sentirem pertencentes, querer estar no ambiente de trabalho, isso é para os líderes diferenciados. São pessoas que realmente têm a habilidade de fazer uma gestão transformacional, que sabe olhar cada situação e tirar das pessoas, extrair delas o melhor que cada um integrante da sua equipe ali pode dar. Então, com base nesta taxa de desemprego, que é uma das menores, neste momento que você está assistindo o vídeo, na casa ali dos 6,4%, eu continuei estudando algumas matérias que fazem relação com isso. E aí eu vi uma matéria na Isto é Dinheiro que fala sobre os motivos que fazem os profissionais querer buscar outras oportunidades em outras empresas. E olha só que interessante. Salário mais alto não é principal interesse de quem busca novo emprego, mostra a pesquisa. 54% dos brasileiros pretendem trocar de emprego em 2025. E você acha que esta motivação não tem relação com a menor taxa de desemprego? Claro que tem. Então, se você não é reconhecido na empresa que você está, não tenha medo de pegar onda nesta maré. E você sabe qual é a principal motivação que, segundo essa pesquisa, faz com que mais da metade da população pense em trocar de emprego em 2025? Crescimento profissional e realização pessoal. Porque não dá para a gente separar o profissional da pessoa. Se essas duas áreas, pessoal e profissional, não estiverem em total equilíbrio, é hora de rever. Essa pesquisa, que foi realizada pela consultoria em RH, chamada Robert Half, diz que os profissionais que querem trocar de empresa ou de área em 2025 são profissionais com idade acima de 25 anos, ou seja, profissionais mais maduros e que já não se submetem a determinados padrões de trabalhos dentro de empresas primitivas. E essa consultoria traz uma atualização ainda maior do que o que está lá no site do IBGE. Ele já traz o índice de desemprego do quarto trimestre de 2024. Lembra que eu falei que no terceiro trimestre de 2024, de 6,4%, ela caiu ainda mais para 3%, o menor desde 2015. Então, é por isso que, segundo a pesquisa, os profissionais não estão temerosos em buscar novas oportunidades. Principalmente porque, com a taxa de desemprego menor, você tem autonomia de decidir o lado que você quer seguir. Então, se você não aproveitar essa maré de oportunidades profissionais para você avaliar se realmente onde você está é o lugar que vai te trazer o reconhecimento que você tem de expectativa, não pense duas vezes. Olha o mercado, vai buscar oportunidades que realmente estejam muito mais aderentes àquilo que você busca profissionalmente falando. Agora, tem um ponto de atenção importante aí. Esse recado e este estímulo que eu estou dando aqui no meu vídeo não é para qualquer profissional, especialmente líderes que a todo momento pulam de galho em galho, como dizem, buscando oportunidades
sem se qualificar. O diretor-geral dessa consultoria, Robert Half, ele traz um ponto de atenção muito importante que eu faço questão de ler aqui na íntegra para você. Se liga aí. Explorar novas oportunidades e perseguir a satisfação profissional será sempre visto como algo positivo. Porém, é preciso ter uma visão estratégica da carreira. E uma visão estratégica da carreira é você se qualificar para você ter moral de se posicionar na empresa que você está e bater no peito, garantindo que você é capaz de conseguir uma oportunidade melhor no mercado. E ele continua. Profissionais que mudam frequentemente de emprego sem justificativas podem ser mal interpretados pelo mercado. Então, quando você confia no seu taco, quando você efetivamente sabe o que você faz na gestão da sua equipe, no modelo de trabalho, você tem um método e você já tem provas de que esse método funciona. Depois de 4 semanas, a gente começou a ver esse resultado de forma gradativa. Então, no primeiro mês, com as pessoas mais engajadas, o nosso ABS de 18% ele já foi para 12%. Para a gente foi uma comemoração, né? Aconteceu algo aqui que foi realmente surreal. E aí, a partir do momento, as pessoas mais engajadas, as entregas mensais, a gente conseguiu chegar no indicador e mantemos esse indicador. Foi tão fantástico, foi tão revolucionário que pra gente fez toda a diferença. O bacana de tudo isso é que assim, a gente manteve a meta, ou seja, manter os resultados foi fator assim, olha, vamos respirar. Quando a gente tem as pessoas que estão trabalhando engajadas, e aí faz toda a diferença. Tem qualidade realmente de vida, você pode tomar um café, você pode sair para o almoço sossegado, sabendo que a sua operação não vai pegar fogo. O quanto é trabalhar até a exaustão, porque tem muita gente que não bate a meta, que fica o dia inteiro correndo de um lado para o outro, eu já estive nessa situação, fazendo 1001 coisas e no final sente que não fez nada, mas está exausto, principalmente mentalmente. A gente tinha um cenário de 2 anos de não entrega, eu estava lá há um tempo desse período, muito complicado, o cliente muito insatisfeito, as pessoas num cenário também de desmotivação, eu era supervisor, eu pensava, eu tinha sim essa vontade de ser coordenador, mas eu ainda não sabia o como, e saímos desse processo de evolução para efetivamente a entrega e depois a superação. E a gente conseguiu entregar 110%, a gente conseguiu colocar a operação no eixo e depois fez a superação de meta. E depois desse case, que o negócio não parava de ser comentado na empresa, nossa, que orgulho, cara, de patinho feio ali, a gente se tornou os caras assim mesmo, espírito campeão. E aí foi um momento que teve uma oportunidade interna na companhia de fazer um processo seletivo, foi um dos dias assim, mais importantes mesmo da minha vida. Eu tinha pegado pessoas que tinham um resultado super baixo em todos os KPIs possíveis. Tinha pegado um de cada equipe ali, geralmente, como eu estava chegando novinha, veio pessoas que tinham todos os resultados baixos. A meta era em torno de 4%, mais ou menos, e a minha equipe, logo que eu peguei ela tinha em torno de mais ou menos 18% de ABS. Era muito alto. Era a equipe que mais tinha ABS. Então, assim, era muito difícil mesmo. Então, antes eu tinha aquele pensamento, vou desistir, vou voltar pro meu ramo, porque isso aqui não vai dar certo. Isso daqui, se eu não estou batendo ABS, eu não vou bater o restante das minhas metas, porque se eu não tenho gente para trabalhar, eu não tenho o restante dos meus resultados. Seguindo a metodologia, até hoje, eu não preciso me desesperar para entregar os KPIs, eu consigo manter as minhas demandas em ordem, trazer a equipe para perto, a equipe consegue efetivamente entregar os resultados sem se desesperar para entregar nada, batendo as métricas todas de forma efetiva e se torna dias tranquilos. Eu posso dizer que não existe desespero em trabalhar. Como a gente começou efetivamente no começo de um mês, no final de um mês a gente já conseguiu ver uma mudança bem drástica, né? A gente saiu de 18 no mês anterior e fechamos no mês seguinte com 9. Então já é uma diferença bem grande, porque a gente conseguiu nas 4 semanas ir ganhando o pessoal, né? Então a gente ia aprendendo e ia pondo em prática. No mês seguinte, a gente já conseguiu achar ali para 5. E aí a gente já conseguiu manter, não teve oscilações. Eu mantive naquela operação por 1 ano. Então toda equipe que eu entro, aonde eu entro, a operação que eu entro, eu ponho em prática. Era um cenário muito complexo, né? Eu nunca tinha lidado com isso. Era o meu líder direto, querendo o resultado, e o cliente aonde, imagina, você passou por um primeiro semestre negativo, assim, aonde não tinha os resultados que você esperava.
vem um líder novo e aquela desconfiança continua mais ainda. Apesar de ser novo, eu tenho uma base, eu não sou um líder só garganta, só que eu tenho um método onde eu aplico e é com base nisso que eu vou formar o meu trabalho. Então, apesar de toda a desconfiança, todo o cenário, eu estava bem tranquilo de que se eu aplicasse ali, ia dar certo. Quando, logo nos primeiros dias, eu tive que aplicar sanção disciplinar, pessoas da equipe que não se falavam, e-mails rudes, sabe? Comunicação violenta, extremamente violenta, Nais. Então, olha o que eu fiz. Eu tirei o foco do problema e de conflito que tinha entre a equipe, e o que aconteceu? Começou a ter performance e começou também a diminuir um pouco a questão de problemas de equipe. Tudo isso em 4 semanas, eu aplicando o método. E hoje eu tenho um ambiente, um clima leve, um clima onde as pessoas gostam de estar ali. Conforme vai passando os meses, você vai entregando um resultado todo mês positivo, o líder ele já tem a confiança em você. Onde eu consegui entregar todo o segundo semestre dentro da meta, em todos os critérios que você pode imaginar. E se a empresa que você está não te reconhece por isso, vai buscar um lugar que realmente você pode ir muito além. Você não precisa ter medo de ser reconhecido, mesmo que para isso você tenha que sair da empresa que você está atualmente. Basta que você se qualifique e confie de que o trabalho que você realiza é um trabalho diferenciado e merece esse reconhecimento que você tanto busca. E eu quero trazer mais algumas informações aqui dessa pesquisa. É uma matéria muito interessante e que eu me aprofundei no estudo dessa matéria porque eu achei que tem total conexão com o tema que eu queria trazer no conteúdo de hoje. Ele separa a pesquisa em 2 frentes. São os profissionais que buscam oportunidades em outras empresas, ou seja, que quer sair da empresa que está para ir para o mercado. Outra parte, eles fizeram uma pesquisa com profissionais que querem fazer a transição diária dentro da própria empresa. Não querem mais ficar ali atuando naquele setor ou naquele cargo, naquela função, mas querem continuar na empresa que estão, porém, em outras áreas. A parte da pesquisa que foca, por exemplo, você que é líder, você quer continuar como líder, mas numa outra empresa e não mais na empresa que você está. Eles trouxeram o seguinte dado: 69% dos respondentes manifestaram interesse em mudar de organização, mantendo sua área profissional. 31% desejavam explorar um novo ramo, segmento ou carreira. E de acordo com essa consultoria, quais são as principais razões que levaram as pessoas a mudarem de emprego? Melhores oportunidades de emprego, e oportunidade, seja lá o que for oportunidade para você, talvez o que você busca é uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, ou é uma oportunidade de conseguir um plano de carreira dentro de uma empresa que te valorize, e por aí vai. O segundo, salário mais alto, novos desafios, benefícios mais atrativos, melhor equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Quando a pesquisa mostra os principais fatores que motivam, essas pessoas pesquisadas a mudarem de área, segmento ou profissão, é por realização pessoal, qualidade de vida, salário mais alto, aprender algo novo, mais flexibilidade. E por fim, eles trouxeram também um levantamento muito interessante dos fatores que favorecem os profissionais a permanecerem na empresa que atuam. E que mesmo com o mercado aquecido como está atualmente, nesse momento que você está assistindo aqui esse vídeo, e para deixar registrado, eu estou falando sobre esse assunto em janeiro de 2025. É o mês no qual eu produzi esse conteúdo aqui. Então, se liga nos fatores que favorecem a permanência dos profissionais na empresa, ou seja, não pensam em sair. Benefícios e remuneração representa 56%. Benefícios e remuneração. Salário mais alto representa 32%, ambiente de trabalho e cultura organizacional 32%, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional representam 27% dos respondentes e oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional 27%. Então, as pessoas, pela minha análise técnica aqui, entendem que o crescimento na carreira vai ser uma consequência de todos os outros pontos dos quais a pesquisa traz, Então, é uma pesquisa muito interessante e eu fecho aqui o conteúdo de hoje dizendo para você o seguinte: se na empresa que você está, você não tem o devido reconhecimento, olhe as oportunidades que o mercado está oferecendo. Mas, acima de tudo, se qualifique, desenvolva um formato de gestão de equipe que faz realmente a diferença, fazendo com que as pessoas
da sua equipe batam meta todo mês. Se você ainda não está nesse patamar, você até pode olhar as oportunidades, mas vai ser um risco, né? Então você precisa se qualificar. Não tem que ter medo do mercado, de encarar uma nova empresa, de buscar novos desafios. Você precisa bater no peito e assumir o profissional que você é. Mas para isso precisa estar preparado ou preparada. E se não estiver, tá tudo certo, basta que você busque, e o fato de você estar aqui me acompanhando, assistindo um conteúdo como esse, certamente já mostra o quanto você quer fazer a diferença. Então eu espero poder contribuir com essa sua jornada e fazer com que você seja reconhecido, ou na empresa que você está, ou buscando novas oportunidades aí no mercado. E acredite, para líderes que são diferenciados, que fazem equipes baterem meta mês após mês, mesmo quando você assume uma equipe, ela está desmotivada, tá assim, ó, de empresa precisando de líderes como você. Não se submeta a modelos de gestão que engessam, que faz com que você regrida profissionalmente. Não aceite isso, porque você estará mostrando para a sua equipe que é assim que uma liderança deve agir. Definitivamente não é. E para fechar o conteúdo de hoje, a minha grande dica é: supere esse medo de não ser reconhecido na empresa que você está. Isso depende muito mais de você do que da empresa em si. Entenda que os sinais no seu entorno é o que vai te dar o feedback não verbal de que você está no caminho, de que você é um líder referencial, sim, apesar de ninguém efetivamente reconhecer isso verbalmente para você. Quando você supera esse medo de não ser reconhecido pelo seu trabalho, você cria mais confiança, você abre caminhos para novas oportunidades, seja na empresa que você atua, seja fora dela, e consequentemente você cresce na sua carreira e como pessoa também. E quando muitas vezes eu falo, né, que você tem que bater no peito, que você tem que se valorizar mesmo, mas que para isso você precisa se qualificar, você pode até pensar em alguns momentos: mas se eu ficar falando dos meus resultados, vão achar que eu estou me gabando. Esse é um medo muito comum mesmo. Por quê? Porque você busca por aprovações. Mas, quando você se comunica de uma maneira muito assertiva, você não precisa falar que você entrega bons resultados, porque os seus resultados vão falar por você. Demonstrar o seu valor e o valor da sua equipe não é você transmitir uma arrogância como líder. Isso, inclusive, é uma responsabilidade que você tem nesta missão de liderar. Eu me lembro aqui do Marcos Lúcio, por exemplo. Ele é um líder que já participou das minhas mentorias. Ele foi desenvolvido no método que eu ensino na minha mentoria, no meu curso Gestão Sem Neura. E o Marcos Lúcio, a todo momento, ele mostrava nas reuniões de resultados, por exemplo, no momento oportuno, os resultados que ele estava conseguindo. Tanto que ele arrancou elogios, como você pode ver aí enquanto eu falo, da líder imediata dele, da cliente dele. O Carlinhos também, além de ele ter sido promovido de supervisor a coordenador, gerente, cobriu férias do gerente executivo dele. Hoje o Carlinhos atua numa empresa nova, ele está ali aproximadamente há 2-3 meses nessa empresa e já está implementando a mesma metodologia que ele aprendeu desde que ele era supervisor, e eu assumi a gerência na época daquela operação da linha editorial que eu comentei aqui ao longo do conteúdo, no início desse conteúdo. E o Carlinhos também já está arrancando elogios e reconhecimento na empresa que ele está, porque não é sorte, é método. E quando você aprende um método, você leva para onde você for e você vai ter o reconhecimento que você tanto busca. E pergunta como eu sei disso. É impossível você esperar os reconhecimentos sem você comunicar para as pessoas certas, no momento certo e da forma correta. Mostre resultados com muita humildade, mas acima de tudo com foco no resultado coletivo através de cada indivíduo da sua equipe. Agora faz o seguinte, lista aí uns 3 resultados que você conseguiu obter com a sua equipe, 3 situações que fizeram de você um líder muito reconhecido. E comenta aqui nesse conteúdo para eu saber. Eu vou fazer questão de responder para você. E já aproveita e deixa sugestões de novos conteúdos que eu posso trazer aqui e que vão te ajudar a ser um líder que bate meta todo mês, mesmo que nesse momento a sua equipe esteja desmotivada.
Vai ser um prazer te ajudar e levar um pouco do meu conhecimento para você que está passando por algum tipo de dificuldade, ou se você preferir e for um líder de sucesso, diz aqui o que você está fazendo de diferente para estimular outros líderes a conseguir o mesmo patamar que o seu. Lembre-se que ser reconhecido ou reconhecida depende muito mais de você do que da empresa, seja ela qual for. Não espere reconhecimentos. Preste atenção nos sinais que indicam que você é um líder referencial. É isso por hoje. Eu espero que o conteúdo tenha trazido para você alguns insights importantes e eu vejo você no próximo episódio da série Liderança na Prática. Tchau, tchau!